Começando a coletiva de imprensa com o técnico Eduardo Souza nesse pré-jogo diante da Inter de Limeira, jogo da volta da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Professor, primeiramente um bom dia. Como é que foi a semana? A semana, pelo visto, muito boa de trabalho. O tempo deu uma ajudada também a conseguir fazer uma boa semana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Bom dia. Semana boa, né? Nós conseguimos trabalhar bem, ajustar algumas situações que ocorreram no jogo de sábado, né? Porque você, por mais que você vê os vídeos, você acompanha, você trabalha em cima do adversário, o jogo contra ele te dá um parâmetro, né? Então nós analisamos muito o que ocorreu aqui no jogo de sábado, as características da Inter e também aonde nós podemos, dentro do jogo, tirar proveito de algumas situações. Então, foi uma semana proveitosa, conseguimos trabalhar bem a parte física também, de força, e chegamos preparados, né? Chegamos preparados para esse duelo de 100 minutos, para que a gente possa, se Deus quiser, fazer um grande jogo e chegar nessa decisão que seria histórica para nós e até para o futebol catarinense importantíssimo, né? Professor, já falando desse jogo do adversário que é a Inter de Limeira no sábado, o Jânio Flávio de Oliveira, da Rádio Livale, pergunta o seguinte: professor, agora que você já conhece o adversário depois desse primeiro jogo, qual que é a estratégia para voltar classificado de Limeira? Entender o jogo, né? Nós sabemos que vai ser um jogo de muito duelo, né? O estado de São Paulo está muito seco, né? Então o gramado vai ter algumas dificuldades pelo clima, né? A Inter é uma equipe muito forte dentro de casa, que usa muito o jogo apoiado, que usa muito o Miguel Bianconi, né? Os dois extremos, né? Então a gente tem que fazer um jogo coeso, mas não abdicar do nosso jogo, de hora que tiver a bola, jogar futebol, usar as transições, porque nós sabemos que cada gol que nós fizermos, a dificuldade para o adversário ela vai aumentar. Se você for lá e só ficar se defendendo, você vai ter dificuldade, certamente você vai acabar sofrendo gols. Então, é jogar o jogo, é a hora que tiver a bola, usar bem as características que nós temos, e a hora que tiver que se defender, está bem organizado, para que a gente também tenha as transições nos momentos certos. Professor, e como é que tá em relação ao vestiário, ao grupo como um todo? Como é que foi a semana do grupo? Como é que tá saindo os jogadores, o pensamento também nesse jogo? Porque, claro, acho que acredito que o clima deve estar daquele 0-0 para conseguir chegar com o pés no chão para conseguir fazer um bom resultado, né? Cara, o clima é o mesmo da fase de grupos, o clima é o mesmo dos mata-matas anteriores. Seriedade, né? Nosso time prezou, nem parece que nós estamos aí, né, disputando uma semifinal e num bom momento, né? Pela seriedade, pelo trabalho, pela competição entre eles. Isso mostra o porquê o Barra chegou nessa semifinal, porque o Barra conseguiu acesso. Porque é um grupo muito inteligente, um grupo que não tem oba-oba, e então nós sabemos que nós temos a vantagem, mas a vantagem ela vai se dar no final, né? Que é um resultado que a Inter tem condições de reverter, como nós temos condições de manter. Então é manter o pé no chão, fazer uma boa viagem, fechar a preparação para que no sábado a gente consiga, se Deus quiser, essa classificação. Professor, também uma coisa que chama atenção nessa Série D é os números do clube, né? Agora, até essa fase que veio chegando na semifinal, o clube é líder no somatório geral de pontos, agora vem fazendo bastante gols, digamos assim, nessa reta final e toma muito poucos gols, né, Eduardo? Eu queria que você falasse um pouco também sobre esses números do clube durante a Série D. Eu acho que é uns números gerais, assim, a Inter teve uma campanha falando do nosso adversário muito próxima, né, de número de gols sofridos. O Campeonato Brasileiro da Série D é isso, historicamente, pelo menos três das equipes que sobem, elas têm um baixo número de gols, né, média de meio a um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, isso aí foi estudado e nós sabíamos disso, desse equilíbrio. Claro que nós temos feito bastante gols. Na fase final aí nós fizemos só em Ceilândia, só contra o Cianorte no primeiro jogo, não conseguimos fazer o gol, né? Então, é o que eu falo, é equilíbrio, equilíbrio. Ter uma equipe que marque, que comece a marcar lá na frente, que os outros jogadores se transpirem para conseguir defender o nosso gol, e a hora de ter a posse, e os 11, nós temos o Everton, que é um cara que já começa essa construção com ele, tanto curta como longa, né? Então é equilíbrio. E isso aí foi o sinal. E eu acho que todas as equipes que sobem, elas vão ter esse equilíbrio. É claro que em algum momento algumas vão ter um pouco mais de gols, mas para você subir você tem que ter regularidade. Então não foi só o Barra, foi a Inter que sofreu apenas 10 gols, o Santa Cruz que fez gols. Então eu acho que esse momento aí, as equipes que chegam, as equipes que, entre aspas, foram as mais regulares dentro da competição.
Não, então, para a gente já finalizando, como é que vai ser a programação para Limeira? Quando que vocês vão nesta quinta-feira? Como é que vai ser o translado? Nós treinamos agora, né? Terminamos agora, vamos à tarde, acho que é 16 horas para São Paulo. Jantamos, vamos a Campinas, fechamos lá amanhã a preparação. E no final da tarde amanhã nós vamos para Limeira, né? E concentração total para que no sábado a gente consiga essa classificação, retornando para Balneário, para Itajaí no domingo à tarde, se Deus quiser, para uma semana de final de campeonato. Professor, para a gente finalizar, então, uma palavra para dizer o que representa essa semifinal para ti e para o Barra que pode valer uma vaga na final. A história, eu acho que é história, né? Nós falamos muito de jogos e eles foram sendo os mais importantes, né? E esse é mais um, né? O Juiz é uma semifinal que pode te levar à primeira final de brasileiro, né? Não sabemos quando vai ser uma outra oportunidade dessa. Pode ser que seja o ano que vem, pode ser que seja daqui 5 anos, 10, a gente não sabe. Então é um jogo histórico, um jogo mais importante do clube e a gente espera fazer um grande jogo e ficar marcado de ser o primeiro grupo, o primeiro elenco da história do Barra, que vai ter uma história muito grande, eu tenho certeza que o Barra a cada ano vai crescer, mas quem sabe nós possamos ser o primeiro, conquistamos acesso e agora o primeiro grupo que consiga uma final de brasileiro. Coisa aí, né, professor?